Boa noite a todos. Jesus nos conforte. Dentro desta abordagem geral que foi anunciada, nós ficamos com a temática Educação dos Filhos segundo o Espiritismo. Então, nós buscamos quais seriam as orientações dadas pela alta espiritualidade acerca da educação dos filhos, conquanto consideremos a doutrina espírita como um corpo doutrinário eminentemente educador. No entanto, localizamos especificamente no livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografado por Chico Xavier, um poema de João de Deus, intitulado No Templo da Educação, que bem elucida a questão proposta para a nossa breve análise. Diz o soneto de João de Deus: distribuía o mestre os dons divinos, da luz do seu espírito sem jaça, e exclama, enquanto a turba observa e passa: deixai vir a mim os pequeninos. É que na alma sincera dos meninos há uma luz de ternura, amor e graça, de que o Senhor da paz quer que se faça o sol da nova estrada dos destinos. Vós, que tendes a fé que ama e consola, fazei do vosso lar a grande escola de justiça, amor e de humildade. As conquistas morais são toda a glória que a alma busca na vida transitória pelos caminhos da imortalidade. João de Deus consegue sintetizar nesse soneto o grande propósito da educação mais elevada, nas suas expressões mais elevadas, dentro do lar. Ele diz, para destacar, que o lar é grande escola, mas o lar, nem toda casa conclui-se que é lar. Por incrível que pareça, não basta estarmos juntos para dizermos que estamos num lar, porque é preciso que haja a fé que ama e consola. E assim, nessa condição, nós transformaremos a nossa casa num lar que será, na verdade, um templo da educação. Mas há uma frase aqui, ou um verso desse soneto, que me chamou muito a atenção, que é o seguinte: ele diz que o lar, não é, em sendo uma grande escola, obviamente, será uma escola de justiça, amor e humildade. Então essas seriam as matérias que se deva ensinar: justiça, amor e humildade. No entanto, observando com cuidado esse verso, aqui há uma referência direta a uma das leis colocadas por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Mas no Livro dos Espíritos não está anotado
justiça, amor e humildade. Está anotado: justiça, amor e caridade. Então nós ficamos pensando, por que João de Deus trocou a palavra caridade por humildade? Seria apenas por uma questão de lirismo, ou seja, para que tivesse um ritmo melhor? O poema foi a primeira ideia da substituição. Mas, doutrinariamente falando, haveria possibilidade de trocar nessa lei identificada por Allan Kardec, a lei de justiça, de amor e caridade, a palavra caridade por humildade? Então ficamos meditando se seria uma licença poética, se seria uma questão puramente de ritmo, porque ficaria mais sonoro dizer justiça, amor e humildade do que justiça, amor e caridade, não é? Segundo o nosso alcance. Mas para entender perfeitamente o pensamento desse elevado mentor João de Deus, através de sua poesia, nós buscamos o Evangelho segundo o Espiritismo para entender por que a troca da palavra. Por que ele não usou caridade, que poderia dar também uma rima com as palavras que ele estava utilizando aqui? E nós fomos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo que não é possível ter caridade sem ter humildade. Há uma mensagem chamada Orgulho e Humildade, em que os Espíritos mostram que a base da caridade é a humildade. Todo aquele que é caridoso é humilde. Então, João de Deus aqui vai além da própria percepção do sentido da palavra e analisa um estágio anterior à própria conquista da caridade. É preciso que o indivíduo tenha, para realizar a caridade plena, ele precisa ter primeiro humildade. Então não foi uma troca aleatória, não foi por uma questão apenas de ritmo, mas aqui ele adentra a alma humana para dizer esse elemento, ou identificar a necessidade que nós temos de desenvolver em nós a humildade para o exercício pleno da caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos inclusive a expressão que caridade e humildade andam de mãos juntas, de mãos dadas, andam juntas. O Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, nos revela um estágio até mesmo anterior à humildade. Para que nós tenhamos humildade, é necessário que antes nós tenhamos piedade. Então seria uma sequência. Nós precisamos desenvolver em nós piedade, para atingirmos a humildade e chegarmos no estágio da caridade. Caridade bem esclarecida pelos espíritos superiores, como benevolência, indulgência e perdão das ofensas, como colocado em O Livro dos Espíritos, na questão 886. Então aqui, quando se faz essa análise, a gente percebe a transcendência desse soneto e o que realmente João de Deus estava orientando ou nos dizendo quais seriam os grandes elementos de educação dentro do lar. Nós precisamos aprender e ensinar justiça, amor e humildade. Ensinar aos filhos e aprender também. Mas o que seria, sinteticamente, a justiça? Qual seria a justiça a ser ensinada para os nossos filhos? E por que essa necessidade? E aí nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 385, uma frase muito curiosa anotada por Allan Kardec, quando estuda a natureza
espiritual da criança. Os Espíritos dizem: não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Então, quando nós recebemos uma criança dentro de casa, o filho, nós não sabemos qual é realmente a natureza espiritual, o alcance, a estatura, a elevação daquele que nos chega na condição de filho. Ele poderá ser um espírito superior a nós, mas poderá também ser um espírito que traz grandes dificuldades de vidas pretéritas. Mas é sempre uma alma profundamente ligada a nós e que reencarna com a necessidade de conquistar a sua elevação espiritual através da bênção da reencarnação. E aí, é por isso que o lar precisa se transformar numa escola, num educandário. E realmente aprender esses 3 elementos básicos que darão condições da alma a atravessar toda a sorte de dificuldades que a vida oferecer. Os nossos filhos precisam aprender o que é justiça. Quando nós falamos de justiça, a primeira ideia que nos vem à mente é o direito. Mas nem sempre o direito, segundo as leis humanas, expressam realmente a justiça. Uma das formas de encarar a justiça é, por exemplo, nós observarmos aquilo que os estudiosos do tema chamam de isonomia. Os nossos filhos precisam aprender a tratar as pessoas segundo a condição que elas apresentam. O que seria a isonomia? É tratar as pessoas, os desiguais, da forma em que eles são. Às vezes a gente tem aquela ideia de que justiça é tratar todo mundo igual. Mas isso não é justiça. Justiça é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Ou seja, eu não posso tratar todas as pessoas da mesma forma, ninguém é do mesmo jeito. Cada um tem sua peculiaridade. Eu preciso tratar as pessoas segundo a condição delas. E aí sim eu estarei realizando a justiça. E há inclusive uma questão muito delicada quando se fala de justiça, e a gente vem à mente a primeira ideia, como disse, a questão do direito, mas há algo muito importante que nós precisamos observar antes de buscarmos o nosso direito. É buscarmos o nosso dever. Eu trabalho com o direito e nunca vi uma pessoa chegar em mim, na condição profissional, e me pedir para que eu a auxiliasse para que ela pudesse exercitar o dever dela. A gente sempre busca o direito. E é aí que surge o conflito. Porque todo mundo quer o seu direito. Ninguém briga para realizar o seu dever. As pessoas às vezes o realizam obrigadas. Então é isso que nós, os Espíritos, nos dizem, que nós precisamos entrar num plano mais elevado de percepção de justiça. Eu preciso tratar as pessoas conforme elas se apresentam a mim. Existem pessoas que têm uma dificuldade de compreensão maior e eu tenho que entendê-las. Tem pessoas que me ofendem, eu tenho que compreender a condição dela. Eu tenho que entender o estágio espiritual em que as pessoas se encontram, porque aí eu estarei realizando justiça. Justo é aquele que oferece às pessoas aquilo que elas necessitam, que auxilia o outro a enxergar quando não conseguem ver. Então os nossos filhos precisam aprender dentro de casa a serem justos, baseados primeiramente na busca do dever.
E compreender que muitas pessoas que nos prejudicam, a elas a melhor resposta é o silêncio. Isso não é ensinar os filhos a serem omissos, é fazer o elemento essencial no coração deles, que é o desenvolvimento do que João de Deus menciona aqui no soneto, da moral segundo a percepção de Jesus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar. Mas é muito interessante, porque o amor realmente é um sentimento que se aprende através do exercício, basicamente da compreensão, da tolerância, da aceitação, da demonstração do entendimento. E aí nós chegamos no terceiro elemento, que é ensinar a humildade. Como ensinar a humildade? Como os Espíritos dizem, nós temos um estágio anterior. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter piedade. É muito importante a gente aprender a ter pena das pessoas, a gostar das pessoas, a entender as pessoas. Esse sentimento de dó, de piedade, é fundamental para o amadurecimento espiritual do ser. Porque a partir da piedade eu desenvolvo a humildade. E, consequentemente, eu passarei a ter indulgência, benevolência e perdoar as ofensas, ou seja, eu terei a caridade. Lições que não se ensina de boca. Não adianta eu dizer, eu preciso demonstrar. Que é o modo, a metodologia que os Espíritos nos dizem de como ensinar essas matérias. Se eu não as experienciar, se eu não demonstrar, se eu não fizer desses 3 assuntos o tema de minha vida, eu não consigo ensinar. Porque os nossos filhos aprenderão com o que observam, com o que veem. Então eu preciso ser justo, tratá-los com justiça, para que eles possam reproduzir porque aprenderam a ser justos, a partir do próprio tratamento de uns com os outros dentro de casa. Eu preciso demonstrar amor, eu preciso demonstrar afetividade de forma sincera, para que eles possam aprender a amar. E eu preciso ser humilde. É muito interessante quando a gente discute essa questão de modo de educação, porque eu sou de uma época que não é de muito tempo, em que menino aprendia uma coisa e menina aprendia outra coisa. Menina não jogava futebol. Menina brincava com bola, mas jogava voleibol. Então, eu ficava doido para jogar voleibol, mas voleibol era brincadeira de menina. Eu tinha que jogar futebol. Mas eu tinha algumas amigas que jogavam futebol escondido, porque as meninas não podiam jogar futebol. Futebol era coisa de menino. Era assim que se aprendia. E muitas vezes nós entramos num plano de educação nesse nível de superficialidade de hábitos. Às vezes a gente fica focado exatamente nesse aspecto. O tempo, eu disse que realmente não é de muito tempo, porque é de pouco tempo que nós estamos vendo aí os campeonatos das meninas, as mulheres jogando, não é? O futebol e outros esportes que eram tipicamente masculinos e vice-versa. Porque, na verdade, o esporte não tem um gênero. Isso é da natureza humana. A pessoa tem talento para alguma coisa ou outra. Não é de superficialidade, não é algo que se impõe, é algo interior. Então, toda educação baseada no Evangelho de Jesus, ela não pode ser de superficialidades. Não se educa menino de uma forma e menina de outra forma. O que João de Deus mostra é uma educação de alma, que não tem um gênero, que não é de menino ou de menina.
E colocamos isso porque a discussão tem se intensificado nesse plano, exatamente se recuperando uma análise do modo que se deve conduzir uma ou outra criança. Porque nós não sabemos o que a inocência daquela criança oculta. Então eu preciso dar elementos substanciais para a formação do ser integral. A construção na alma de nossos filhos da alta espiritualidade, que se conquista com justiça, com amor e com caridade, ou humildade. Aliás, a bandeira do Espiritismo, muitas pessoas têm dificuldade de entender quando Kardec anotou: fora da caridade não há salvação. E nós ficamos pensando, será que eu posso trocar ainda aí a palavra fora da humildade não há salvação? Muitas vezes a gente não entende a expressão por causa da palavra salvação. Uma dica é trocar a palavra salvação por evolução. Porque a salvação, na visão de Allan Kardec, é evolução. Não tem nada a ver com uma destinação após a vida, após a morte, a desencarnação. A salvação nesse sentido comum, teológico que se pensa. Mas é fora da caridade não há evolução. Então, se eu considerar assim, eu posso trocar a palavra. Eu posso colocar fora da humildade não há evolução. Porque ambas me conduzem à evolução. É por isso que eu preciso ensinar essas matérias aos meus filhos. Porque é o que dará condições a eles de evoluírem, que é o grande objetivo da vida na Terra. Porque é muito interessante a gente observar os compêndios que estudam a matéria, e nós vamos encontrar algumas observações que dizem o modo de se educar menino seria o mesmo modo de se educar menina, e nós vamos ver que na visão transcendental não há diferença, porque eu preciso dar uma base para que haja uma transformação psíquica, psicológica, no modo de encarar a vida, que João de Deus no soneto chama de moral, que é outra expressão que as pessoas têm dificuldade de entender na visão espírita. O que seria a moral? Quando nós estudamos com cuidado as obras da codificação, nós vamos perceber que a palavra moral está ligada a uma construção interior, a um comportamento, a um modo de encarar a vida. Seria, na verdade, uma endomoral e não uma exomoral, como normalmente se pensa. Ou seja, a moral que se ensina dentro de casa estaria mais relacionada a um jeito, um modo, uma maneira com que eu encaro as situações da vida e reajo a essas situações. Então, a moral seria uma transformação psíquica. E qual referencial que Allan Kardec utiliza? O Evangelho de Jesus. Jesus é o grande referencial de moral, porque ele liga a percepção das realidades da vida, das diversas situações da vida, com um comportamento nascido no interior de cada um de nós. Então, a moral que Allan Kardec coloca, e é reproduzida aqui por João de Deus, ela se refere exatamente a uma transformação interior, a um modo de agir e de reagir diante das situações da vida, com base no Evangelho de Jesus. Então, eu preciso ensinar aos meus filhos o Evangelho de Jesus, até o ponto que consiga, ou que se consiga, na natureza íntima deles, uma transformação interior. E quando os nossos filhos enfrentarem os grandes embates da vida, eles têm uma base que lhes dê estrutura psicológica, emocional, para não se destruírem
diante dos embates que a vida fatalmente apresenta. Porque às vezes a gente idealiza uma vida para os nossos filhos, mas aquilo não se realiza. Então os filhos se decepcionam, nós nos decepcionamos. Mas se nós tivermos em nosso coração uma estrutura moral capaz de enfrentar as dificuldades da vida, a pessoa consegue suplantar todos os problemas, mantendo preservada a sua saúde emocional e a saúde física, e continuar avançando no ritmo da vida, no grande progresso. Então nós precisamos ter essa percepção dentro de casa. O que é que eu estou ensinando? Eu preciso ter essas lições no dia a dia, a todo tempo. A justiça, o amor e a caridade, / humildade, para que nós possamos construir uma moral elevada. Mas, repito, não a moral exterior, não a moral de comportamento. Não seria ensinamentos de superfície como esse que nós colocamos no exemplo singelo de brincar com uma bola, que seria uma educação de superfície, uma educação exterior, uma exomoral, ou seja, um comportamento de acordo com as condições da sociedade que eu vivo, com o ambiente em que eu me coloco. Nós vemos muitos jovens que passam dificuldades seríssimas na vida desde cedo, porque não encontram no coração deles os elementos que lhes possam servir de base para solucionar as dificuldades que a vida apresenta. Nós precisamos ter um substrato psíquico que me dê condições de ver a dificuldade, a luta, o problema, o desafio e achar a solução. E a solução está no Evangelho de Jesus. Mas se eu não o conheço, se eu não tenho experiência com ele, se eu nunca vi, ou se eu conheço o Evangelho apenas de boca, um Evangelho proverbial, como se diz, de ditados, de citações, de expressões, mas nada que me conduza a uma vivência evangélica, eu não consigo me conduzir na vida com equilíbrio. Porque aí entra o grande adversário da humildade, que é o egoísmo, que é o orgulho. As duas grandes chagas que se opõem, são antagônicas à humildade e à caridade. Por isso é que quando nós ensinamos justiça, amor e humildade, caridade, eu estou enfrentando os maiores inimigos que os nossos filhos podem conduzir dentro deles mesmos: o orgulho e a vaidade. E muitas vezes nós, pais, invigilantemente, somos aqueles que acordam esses vícios da alma, chamando a atenção ou estimulando para a vaidade, para o orgulho, em detrimento da humildade e da caridade. Isso é preparar os filhos para a vida. Porque enfrentar a vida com nobreza, com alta estatura, é exatamente ser justo, amoroso e caridoso. É saber que suplantar o orgulho, suplantar a vaidade, o egoísmo, é nobreza de caráter. Está-se centrado exatamente naquilo que Jesus mais trouxe. Por isso Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. E João de Deus recupera essa fala nesse belíssimo soneto, no templo da educação, como grande referencial, por causa da pureza das crianças. Mas o Livro dos Espíritos nos alerta: nós não sabemos o que a pureza das crianças oculta. Então é por isso que desde cedo, desde o berço, nós precisamos criar um ambiente de muita confiança nos nossos filhos, de muita segurança, através do diálogo, da atenção, do exemplo, para que eles cresçam e se desenvolvam
vendo com naturalidade a questão da humildade e da caridade, entendendo a justiça e entendendo o amor. Quantas violências surgem exatamente por ausência de caridade e de humildade. Até mesmo nos esportes. Quantas vezes a gente não vê uma pessoa num esporte orando a Deus para que o outro time perca? É a coisa mais interessante. A gente não vê o esporte como um momento de integração social, mas um momento de divergência, de disputa. Aquilo que deveria servir para nos unir, como comunidade, como povo, como humanidade, serve para afastar, porque surge a violência, surge a agressividade. Então, quando nós estamos nesse ambiente, e em outros, apenas para citar esse exemplo, é estranhável ficar orando, pedir a Deus para que o outro time perca. O ideal seria pedir a Deus para que todos sejam amparados e protegidos e que a disputa possa acontecer da forma mais tranquila e equilibrada possível. Isso nós fazemos sem perceber nos estudos, na busca da profissão. Criamos uma ideia de competitividade na mente dos nossos filhos. É fazer acordar o orgulho e a vaidade, quando na verdade a alegria de estar num ambiente, não é, saudável, num ambiente de fraternidade, de alegria que as competições esportivas permitem, que esse sempre foi o ideal dos esportes desde a Grécia antiga, construir na alma do esportista o ideal de alta espiritualidade, porque era a expressão dos deuses na terra. Então era o encontro do homem com a divindade. Nós precisamos perceber que quando trabalhamos esse sentimento de competitividade nos nossos filhos, na disputa, e não pela ideia do crescimento espiritual, nós estamos acordando valores que ficaram adormecidos pelo esquecimento em função da reencarnação e prejudicando muitas vezes uma encarnação inteira dos nossos filhos. Porque humildade não é covardia. Humildade não é baixar a cabeça e deixar que o outro faça conosco o que ele quer. Porque nós temos que ter amor, justiça e humildade juntos. Amor, justiça e caridade ao mesmo tempo. Então eu tenho o direito, eu tenho o dever de me posicionar, muitas vezes, mas sem esquecer a fraternidade, que é um elemento básico do amor. Eu posso fazer valer o que eu acredito, o que eu penso, mas eu não posso esquecer que o outro também tem o direito de falar e de expressar a verdade dele. É a justiça. É o dever que eu tenho de entender o comportamento do outro, aceitando o outro como ele é. Por isso, esses três elementos colocados nesse soneto belíssimo resumem a justiça, o amor e a humildade, toda a base, ou nos dá os três grandes pilares da educação no lar aqui na Terra, para que a nossa casa se transforme realmente numa escola, e aí nós possamos chamá-la de lar. Muito obrigado.